Olá pessoal, meu nome é Ramon Vargas, eu sou fotógrafo, advogado, internacionalista e um apaixonado por geopolítica e por história. Estamos aqui hoje para o oitavo vídeo, a oitava parte da sequência sobre o conflito Israel-Palestina. Lembrando que esses vídeos eles foram criados de uma maneira serial, ou seja, os episódios são sequenciais, contando desde conceitos fundamentais até as raízes históricas e a contextualização desse conflito. Por isso, se você não viu os episódios anteriores, eu vou deixar um card aqui do lado e você pode começar a assistir por lá para entender perfeitamente toda a cronologia desse conflito. Então, nos vídeos anteriores, nós falamos a respeito do que aconteceu na década de 90, com a tentativa de acordos de paz, nos acordos de Oslo de 93 e 95, e também com o surgimento de grupos extremistas de ambos os lados, tanto em relação aos grupos de judeus, como também na sociedade palestina, especialmente com o Hamas. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como estava a década de 2000. Vamos entrar então na história mais recente da região e falar um pouco de como que estava o contexto nessa época. Então, no início dos anos 2000, havia uma crescente tensão entre palestinos e israelenses, posteriormente ao assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin, em 1995, por um extremista judeu. Nessa época, as tensões estavam muito grandes. Havia uma grande desconfiança de ambos os lados. E no lado palestino, nós tínhamos dois grupos políticos que disputavam o poder na Palestina, que era justamente o Hamas e o Fatah. A diferença entre esses dois grupos, basicamente, o Hamas, primeiramente, ele é um grupo religioso, então ele acreditava na criação de um Estado palestino com bases religiosas. Já o Fatah, por outro lado, era um grupo secular, ou seja, havia uma separação, uma distinção entre o que era religião e o que era Estado. Além disso, o Fatah era considerado um grupo moderado. Ele reconhecia o Estado de Israel e ele aceitava negociar com os israelenses, ao passo que o Hamas não. O Hamas era um grupo fundamentalista, radical, que não reconhecia o Estado de Israel e não aceitava negociar com os israelenses. O Hamas, na sua carta de criação, ele pregava como um dos seus objetivos a destruição de Israel. Então havia um grupo moderado e um grupo mais radical. No lado da política israelense também havia grupos mais moderados que aceitavam negociar pela criação do Estado palestino e outros grupos mais radicais, especialmente entre os judeus ultra-ortodoxos. Então, nisso, o Hamas e esses grupos mais à direita no espectro político israelense, eles concordavam entre si pela não realização de negociações, pela não realização de um acordo, porque ambos queriam a região só para si. Tanto os judeus ultra-ortodoxos queriam toda a região apenas para Israel, como o Hamas também pregava pela destruição de Israel e toda a região pelos palestinos. Então, no ano 2000, o líder da OLP, que era a Organização para a Libertação da Palestina, o Yasser Arafat, ele se reúne com as autoridades israelenses para tentar implementar de fato os acordos de Oslo de 93 e 95. Havia nesse encontro, nessa cúpula, um ar de tudo ou nada. Então eles acreditavam que ou eles conseguiriam implementar o acordo integralmente, ou então nenhum tipo de negociação seria feita. Infelizmente, o momento político não era adequado e as tensões que haviam, as desconfianças mútuas que haviam, impediram a realização deste acordo. Então, nada foi implementado. Daquele tudo ou nada, o nada prevaleceu. E isso provocou uma grande frustração nos palestinos, que viam prejudicada a sua tentativa da criação do seu Estado independente da Palestina. Então, uma série de palestinos que até então estavam mais alinhados com o lado moderado da coisa, passaram a apoiar então o Hamas, um grupo extremista, porque eles tinham a expectativa de que
o Hamas poderia promover algum tipo de mudança mais efetiva, de mudança real. Havia também nessa época a percepção de que o Fatah era um grupo político que, além de moderado, era também um grupo que havia muita corrupção nele. Então as pessoas estavam perdendo a sua crença em que os políticos do Fatah fossem capazes de resolver os problemas dos palestinos. Nos anos 2000 acontece um episódio que vai ser muito marcante e muito definidor do que vão ser os anos mais recentes na relação entre Israel e Palestina. Em setembro do ano 2000, uma comitiva da alta cúpula do partido Likud, que é um partido da direita conservadora de Israel, é o partido do atual premier Benjamin Netanyahu, essa cúpula vai fazer uma caminhada na Esplanada das Mesquitas, que é o local mais sagrado para os muçulmanos em Jerusalém. É o terceiro mais sagrado de toda a religião islâmica. Então, os palestinos interpretam aquele passeio da comitiva israelense naquele local como um ato provocativo, porque eles viam aquelas ações como uma espécie de afirmação de superioridade, de autoridade e de soberania de Israel sobre aquele local tão sagrado para eles. Então, nesse contexto, começam a surgir diversas revoltas populares e protestos com relação a esse fato. Nesse momento, começa o que nós chamamos da Segunda Intifada. Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei sobre a primeira intifada, que eram aquelas revoltas populares e atos de desobediência civil. Agora, no ano 2000, começaram atos similares. As autoridades israelenses, elas passaram a reprimir com força aqueles protestos e aquelas revoltas populares. Vou colocar algumas fotos aqui para vocês verem que os protestos nessa segunda intifada, eles também começaram de maneira civil e pacífica. Mas, a partir da repressão das forças israelenses, o nível de tensão e o nível de violência aumentou. E começaram a ser feitos protestos agora violentos, com um emprego efetivamente de violência por parte dos palestinos. O que acontece então é que há mais repressão, uma repressão ainda mais dura por parte das autoridades israelenses. E daí em diante, a violência só escala e só fica cada vez mais acentuada. Então começam a ser realizados atentados terroristas por meio principalmente do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, que eram dois grupos extremistas no meio palestino. Então começaram a ocorrer diversos atentados terroristas, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, e até mesmo alguns atentados terroristas que são levados para dentro, efetivamente, do território israelense. Então, o que aconteceu é que o nível de violência subiu para níveis que até então não tinham sido vistos. Começaram a haver dezenas de vítimas fatais do lado israelense, pois esses atentados terroristas matavam várias pessoas, além de ferir outras dezenas, centenas às vezes. Então houve uma repressão ainda mais forte por parte de Israel, das forças de defesa de Israel, vitimando então milhares de palestinos ao longo de 5 anos, até o ano de 2005, que foi o ano que acabou essa segunda intifada. Mas o que acontece no ano de 2005, que coincidiu com o fim da segunda intifada? Bom, em 2005, Israel decide que vai desocupar a faixa de Gaza. Até o ano de 2005 havia ocupação militar na faixa de Gaza, exatamente como existe ainda hoje na Cisjordânia. Então, aquela ocupação, havia o estabelecimento de assentamentos, havia pessoas, população civil israelense que morava na faixa de Gaza, e havia aquela ocupação militar. Então, no ano de 2005, as autoridades israelenses decidem se retirar da faixa de Gaza e desmanchar todos aqueles assentamentos, removendo toda a sua população civil israelense de lá, deixando a faixa de Gaza, então, apenas para os palestinos. Essa retirada da ocupação, ela promoveu, então, o espaço para uma abertura para a realização de eleições na faixa de Gaza. Nessas eleições, acontecidas em janeiro de 2006, havia 2 partidos disputando, que eram justamente os 2 grupos políticos que disputavam o poder na Palestina.
Fatah e Hamas. Nessas eleições de 2006, para a surpresa geral das pessoas, o Hamas se sagra vencedor nas eleições de 2006 na faixa de Gaza, e desde 2006 era justamente o Hamas que controlava militarmente e politicamente a faixa de Gaza. Essa divisão ela permaneceu até agora, o ano de 2023, com aqueles ataques de 7 de outubro, porque a Cisjordânia ela permanecia sob controle político e administrativo do Fatah. Então a Cisjordânia estava sendo controlada pelo Fatah e a faixa de Gaza pelo Hamas. Isso desde 2006, quando aconteceu essa vitória. Mas nessas eleições de 2006, nós precisamos falar um pouquinho sobre os resultados dessas eleições e alguns dados importantes para a gente poder contextualizar com o conflito que a gente vê nos dias de hoje. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é que essa foi uma eleição muito apertada. Essas eleições de 2006, elas tiveram um comparecimento dos eleitores registrados na faixa de Gaza de aproximadamente 76% dos eleitores registrados. E dos votos computados, verificou-se que cerca de 44% foram votos direcionados ao Hamas e cerca de 41% foram para o Fatah. Então, efetivamente, o Hamas venceu, mas por uma margem bem apertada de votos. E o porquê que eu estou tratando isso? A gente percebeu, especialmente nesses últimos meses, desde os ataques em Israel, houve uma certa tentativa de colocar como se a faixa de Gaza fosse uma coisa única e os palestinos que lá morassem fossem uma coisa única, como se todos apoiassem o Hamas, o que não é verdade. Então, é importante a gente notar algumas peculiaridades, algumas particularidades dessa eleição, porque isso tem efeitos ainda nos dias de hoje. Não é verdadeiro, não é correto afirmar que os palestinos são todos iguais e pensam todos da mesma forma. E mesmo dentro da faixa de Gaza, também não existe uma unidade de pensamento. Então, durante muito tempo, tentou-se colocar a narrativa de que se o Hamas venceu as eleições em 2006, significava que toda a população de Gaza apoiava os ideais do Hamas e apoiava as ações do Hamas, inclusive as ações de violência e de terrorismo contra cidadãos israelenses. O que acontece é que a gente tem que levar em consideração também a demografia da população de Gaza. Para vocês terem uma ideia, a idade média da população de Gaza é de 18 anos de idade. A idade média da população é de 18 anos. Segundo o censo mais recente, cerca de 47% de toda a população que habitava a faixa de Gaza era de pessoas de até 17 anos de idade. Isso em 2023, no momento daqueles ataques. O que acontece é que as últimas eleições, foram em 2006, ou seja, justamente 17 anos antes desses dados de 2023. Se a gente considerar que a legislação eleitoral na Palestina funcione da mesma forma aqui no Brasil, em que as pessoas precisem de pelo menos 16 anos de idade para poder votar, isso significa que as pessoas que habitam em Gaza e que tinham idade para votar nas eleições de 2006 correspondem a aproximadamente 20% da população. Então, 80% da população de Gaza nos dias de hoje não votou nas eleições. A maior parte não tinha nem nascido na época das eleições. E 80% não tinha idade para votar no momento dessas eleições. Ou seja, dos 20% que efetivamente participaram daquelas eleições lá em 2006, 44%, ou seja, menos da metade dos 20%, ou seja, menos de 10% da população de Gaza atual, são pessoas que efetivamente votaram no Hamas e que queriam o Hamas no poder. E além de tudo, havia pessoas que não concordavam, um percentual quase idêntico de pessoas que votaram no Fatah e que não queriam o Hamas no poder. Então é falso afirmar que toda a população de Gaza apoia o Hamas e que toda a população de Gaza concorda com os atos de violência praticados por esse grupo.
Esse tipo de reflexão ela é importante justamente para a gente conseguir desmistificar algumas informações que muitas vezes são passadas de maneira equivocada na mídia, na internet. Então, em vídeos futuros, eu vou falar um pouco mais de como a região da faixa de Gaza esteve nos últimos 15 anos, das situações que a população vivia e também dos ataques que aconteceram em outubro do ano passado, para a gente poder discutir um pouco de que forma essas coisas impactaram e impactam ainda hoje no conflito da região. Então, a partir do próximo vídeo, a gente já vai estar falando da história recente de Israel-Palestina e eu quero comentar com vocês e conversar um pouco sobre a questão dos assentamentos que existem especialmente na Cisjordânia e o porquê esses assentamentos são considerados hoje um dos principais obstáculos à paz na região. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curta o vídeo, compartilhe com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo também, ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos conteúdos que eu vou soltar por aqui e fica ligado porque em breve eu trago mais conteúdo para você. Um abraço e até a próxima!